Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. A demonstração de realidades que não se veem. Podemos experimentá-la ao redor da mesa, em uma conversa do dia a dia, através da linguagem que só o amor perseverante sabe falar. E também, por mais difícil que seja, em momentos de grandes perdas. Assim tem sido a experiência de Maria Aparecida, que ao perder filha e esposo acometidos pelo câncer, sentiu-se profundamente sustentada por Deus. Começa agora o Gente de Fé. É muito bom saber que você está conosco neste momento, é muito bom chegar até a sua realidade. Não sei onde você está, não sei o que você está fazendo agora, até porque nós temos uma mudança no nosso programa. Nosso programa agora, ele mudou de horário. Todas as terças-feiras, às 21h30, todas as terças-feiras, às 21h30, nós passamos sempre programas inéditos. E nas quintas-feiras, ao meio-dia, o nosso programa reprisa aquele que foi a apresentação daquela semana. Então você, para não se perder, você pode acessar este programa, assistir esse programa todas as terças, às 21h30 e todas as quintas, ao meio-dia. Mas se você perdeu naquela semana o programa, você vai lá no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Você vai digitar Gente de Fé e lá vai ter toda a lista dos programas que passam por aqui. Então, para que você não perca nenhum detalhe, até porque, para facilitar a sua vida, o canal no YouTube, você pode parar, você pode pensar durante o programa, coisa que você na televisão não consegue fazer. Então, seja muito bem-vindo a este programa. É uma alegria saber que você está aí. Como eu sempre gosto de dizer, nós temos 3 lugares: o apresentador, sempre o nosso convidado, e você que também pode chegar e se assentar na nossa sala de estar. Nesse dia, com muita alegria também, que eu quero receber a Maria Aparecida, né, que está aqui conosco. Bem-vinda, Maria Aparecida, mais conhecida como Cida, como Cidinha. Né? Bem-vinda. Obrigada. E nós trazemos você, como nós conversávamos um pouquinho antes do programa começar. O programa ele tem essa intenção, a intenção não apenas de mostrar um milagre que Deus faz, porque esse nós não precisamos mostrar, nós sabemos. A coisa mais difícil muitas vezes é de encontrar Deus na dor, na perda, no sofrimento, no luto. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar, porque se você está aqui, se você está em pé, diante de tudo que você passou, que você vai ter a oportunidade de nos contar, é porque Deus te sustentou. Isso. Né? E que te sustenta a cada dia. Mas antes de nós entrarmos, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, de onde você vem, o que você faz. Quem é você, Maria Aparecida? Cidinha? Eu tenho 53 anos, vim de Minas com 5 anos. Que lugar de Minas você? Muzambinho. Muzambinho. Mãe de 2 filhas e avó de 3 netas. 3 netas. Aí eu trabalho no ramo de confecção já há 30 anos. Atualmente você mora aqui em São Paulo desde os 5 anos de idade? Moro. E mãe de 2 filhas e 3 netos? 3 netos. 3 netos. Quais os nomes dos netos? Mateus, Gustavo e Ana Clara. E as filhas? Cíntia e Bruna. Cíntia e Bruna. E é sobre uma delas que nós vamos conversar. Né? Isso. Você tem a Cíntia e a Bruna. Nós vamos conversar sobre a Cíntia. O que aconteceu com a Cíntia? A Cíntia tinha 19 anos em 2006 e quando ela começou a ter algumas dores, a gente foi no médico fazer alguns exames e aí foi diagnosticada com câncer.
câncer Com na 19 anos. 19 anos. Ela fazia faculdade de fisioterapia e na suprarrenal, uma glândula em cima do rim que fica, né? Então, foi com 19 anos. E, assim, um desespero muito grande, né? Porque uma filha de 19 anos com câncer, parece que o mundo desabou na nossa cabeça, né? Até então, vocês eram uma família tranquila, uma família feliz. Uma família que batalha, como todas as famílias, ou a grande maioria delas, claro, mas uma família que buscava viver. A fé já era presente na vida de vocês? Como é que era naquele tempo? Então, nessa época, eu sempre fui católica, de uma família católica, mas aquela fé meia morna, né? Como é que seria essa fé meia Vai morna? na missa no domingo e mais nada, só aquilo ali mesmo. E aí, com essa doença que veio na minha filha, né? Eu mesmo procurei mais a Deus, né? Deus sempre esteve presente, mas eu procurei mais e foi onde eu conheci a Canção Nova, né? E aí a minha filha ia também, tinha bastante fé de ser curada. Por isso que acredito que ela passou 6 anos também, lutando, né? Entre cirurgias e tratamentos, tratamento muito doloroso, né? Sim. E a fé que ela tinha era muito grande e a gente gostava muito da Canção Nova, do Padre Fábio, do Padre Léo, né? E tudo isso foi aumentando a nossa fé, né? Que a minha era mais morna, né? Sim. E o câncer que ela tinha era muito raro. Não tinha um tratamento específico, sabe? Os médicos fez assim vários tratamentos de quimioterapia para ver se conseguia controlar, né? Mas aparecia a doença, tinha que fazer cirurgia, tirar. Aparecia a doença, tinha que tirar. Ou seja, o câncer, então, ele começou a proliferar, vamos dizer assim. Ele foi ramificando ou ele se movimentava mais no rim ou no fígado dela. No fígado. Aí aparecia, tirava um pedacinho, aparecia porque o tratamento não era eficaz. Entendi. E tudo que foi aparecendo de novo foi feito, mas não tinha resultado. Até antes de nós começar, porque eu fico pensando, é uma moça de 19 anos que lutou com câncer durante 6 anos, então Isso. até 25 anos, não é isso? Com certeza com muitos sonhos, com muita... Ela se casou, chegou a se casar. Então, sonhos, projetos, sonhos realizados, no caso do matrimônio. O que você pode dizer da sua filha nessa fase, nesse tempo de luta, de como você está dizendo, de não ter o diagnóstico, mas não ter um tratamento, né? Porque, como você está dizendo, foi um câncer muito raro, mas como era ela nesse tempo? O que ela esperava? O que ela dizia para você? Como é que era ela em relação a essa situação? Então, como eu falei, ela tinha muita fé e ela não se deixava abater. Ela sempre foi uma pessoa muito feliz, de bem com a vida, queria viver, trabalhava, estudava, terminou a faculdade dela. Então, muita gente se espelhou na luta dela pela vida. Praticamente ela fez a faculdade inteira. Terminou a faculdade, ela fazia estágio fazendo quimioterapia. Carequinha, ela tinha um cabelão, caiu tudo o cabelo. Mas ela, assim, muita gente falava, nossa, como essa menina tem força, como ela nunca deixou se abater. Vivia feliz durante 6 anos. Assim, o último ano é que realmente ela ficou muito debilitada, muito mesmo. Mas durante 5 anos ela viveu como se nada tivesse acontecendo. Mas terminou faculdade, casou, tudo, mas no 2013, de 2012 para 2013, foi que a doença realmente, aí não tinha mais o que fazer. Foi uma
uma coisa muito Ou difícil. seja, então de 2006, quando houve o diagnóstico, né? Isso. Até 2012, ela levou a vida normalmente. Apesar de ter Apesar feito de ter- 10 cirurgias, 10 cirurgias. ao longo desses 5 anos. Levava a vida normalmente, Normalmente, como deve ser. como né? deve ser. Eu fico pensando, porque assim, claro, a gente encontra muitas pessoas em estados, me desculpa falar, às vezes até muito menor, num estágio muito menor de sofrimento, de dor, de enfermidade, e que se entregam. A sua filha não se entregava. Não se entregou, de jeito nenhum. Ela amava a vida. Amava a vida. E você disse, porque eu creio que a mãe sofre com o filho, a dor do filho, as perdas do filho, enfim, mãe é mãe. Né? Eu perguntei como ela foi lidando com isso durante esse tempo. E a mãe dela? E você? Como é que conseguiu lidar com isso? Então, buscando muito a Deus, né? E teve uma pregação em especial do Padre Fábio de Mello, quando o sofrimento bater a sua porta. Eu acredito que comecei a ser curada por essa pregação do Padre. E... Desculpa. Fique tranquilo. E aí eu percebi naquela pregação que não era só eu que tinha problema. Não era só minha filha que estava doente. Todas aquelas mães daquele dia, naquela pregação, cada um tinha perdido um filho, 2 filhos. Então, não adianta a gente achar que é só a gente que tem problema. Às vezes tem pessoas que o problema é muito pior que o nosso. E eu me espelhava também na minha filha. Com tanta força que ela tinha para viver, por que eu, que estava com saúde, ia me abater? Então, eu tinha que ser forte também para ela, né, fazer o que tinha que ser feito. E tinha minha outra filha, meu marido, né? Você dizendo isso me faz lembrar a experiência que nós padres fazemos muitas vezes, principalmente, que o padre o ministério sacerdotal ele está presente do começo ao fim da vida, né? Então, quantas pessoas eu batizei, mas quantas pessoas também eu fui visitar no leito de morte. E principalmente chegando em muitos lugares, seja em hospitais, seja em casas, encontrar pessoas que a vida terrestre está tão pouquinha, mas a vida espiritual é tão grande. Né? Pessoas que, como você está dizendo, às vezes nós vamos até esses lugares e fazemos a experiência de sair de lá melhor do que nós entramos. Achávamos nós, eu falo isso porque muitas vezes eu achava assim, eu achava que eu ia lá levar uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, né? Mas era a pessoa que estava ali naquela situação quase que terminal que me dava uma lição de vida fantástica. E foi isso então que a sua filha te trouxe, digamos, isso nesse mesmo. momento. E ela, 2013, né, que 2012 ela ficou bem ruinzinha, e aí 2013 ela faleceu, dia 19 de março. Dia de São José. De São José. Claro que aqui eu não vou perguntar o que você sentiu, até porque é uma das dores que não tem nome. Não tem. Não tem nome. Né? Mas nesse intervalo, nesse tempo todo, onde é que, ou de onde você teve forças, você já me disse, de Deus. Deus que te sustentou naquele tempo. O que você pôde aprender neste tempo? Porque quando nós estamos em Deus, seja qual for o momento, seja qual for a situação, seja qual for a ocasião, nós saímos com um aprendizado da vida. Qual foi o seu? Aprender a dar valor nas pequenas coisas. Você levantar de manhã, poder ir trabalhar com saúde, poder fazer uma caminhada,
assim, nas pequenas coisas, a olhar a natureza, que às vezes a gente passa e No ritmo frenético da nossa nem vida. presta atenção. A sua família que está em volta, os amigos, sabe? Dá valor nessas coisas que a gente costuma não dar, né? Eu não dava, não ficava, só ficava na correria, trabalho, trabalho, trabalho. Mas depois que você passa por uma situação dessa, a gente aprende a dar valor em tudo. Em poder fazer uma comida, em chamar uns amigos, receber uns amigos em casa. Quando a minha filha faleceu, depois de um tempo, eu saí para fazer uma caminhada assim. Falei, nossa, meu Deus, que bom você poder sair, você ter saúde e fazer uma caminhada no ar livre, que gostoso que é. Então, umas coisinhas tão pequenas que a gente não dá valor, mas tem tanto valor de você acordar de manhã, obrigado, Senhor. Sim. Eu estou viva, eu estou com saúde. Mesmo que eu estiver com tanto problema, mas eu vou atrás, eu vou à luta, eu estou com saúde, o que mais que importa? Isso daí eu não tinha. Foi um aprendizado. Uhum. E isso é extremamente importante, o que você disse. Porque a vida, ela tem muitos momentos e muitas vezes nós falamos, claro, nós estamos aqui em São Paulo, que é uma cidade agitada, né? Onde você vai, você tem vida, porque você tem gente correndo para um lado, para o outro, correndo para o outro, mas tantos e tantos outros lugares, e você que pode estar me assistindo, falando, mas padre, mas essa não é a minha realidade. Eu moro numa cidade muito, muito pacata, muito tranquila, mas será que mesmo na agitação ou no ser pacato da sua cidade, você presta atenção nos detalhes da vida, né? Nos pequenos momentos e valorizar. Valorizar. Né? Como você disse, Cidinha, do valorizar cada momento. Até porque aquele momento, se você não valoriza, ele passa, ele não volta mais. É único, né? Ele não passa mais. Aquela folha uma coisa simples, aquela folha da árvore que caiu, aquele pássaro que cantou, né? Aquela visita que recebemos, aquele alimento que temos, coisas que a gente se acostuma. Né? E quando acontecem momentos como esse, de uma perda de filha, né? Sua filha faleceu, ela tinha 25 anos, casada. Casada. Ela tinha quanto tempo de casada? 2 anos e meio. 2 anos e meio. O marido, eles já namoravam quando ela descobriu? Já namorava. Já namorava. Já. Também para ele, também deve ser jovem, quantos anos ele tinha? Hoje está com 33. Mas na época, então, ele tinha mais ou menos a mesma idade dela. Ótimo. Nós vamos falar sobre um outro assunto ainda, mas muitas mães que hoje sofrem e choram pelos seus filhos vivos. E muitas mães que hoje sofrem e choram pelos seus filhos que já não estão. O que você poderia dizer para essas mães? Porque isso foi 2013. Nós estamos em 2019. O que eu já falaria? Trilhou um caminho de manter-se em pé. Então, o que eu penso é assim, eu penso para mim, que eu quero procurar viver da melhor maneira possível, viver por ele. A minha filha queria viver muito. Então, eu quero viver bem, fazer coisas boas por ela, por mim e por ela. Então, não adianta a gente se fechar para a vida, porque a gente perdeu o filho. Eu penso, eu tenho filhos e netos aqui, então eu tenho que tomar conta de quem está aqui. Para isso eu tenho que viver bem. Então, vamos viver por eles que já se foram, né? Viver a vida que eles eram para eles viver aqui, né? Já que eles não estão aqui, vamos viver por eles. Temos um movimento na igreja no Brasil, graças a Deus, e que tem se espalhado por muito, que
que é um movimento chamado As Mães que Oram pelos Filhos, né? E que é um movimento muito bonito, que tem crescido, porque se é mãe de verdade, com certeza reza pelo seu filho, claro. Mas uma coisa que elas fazem é rezar também pelos filhos dos outros, rezar pelas mães que não rezam pelos seus filhos e assim sucessivamente. E o que você traz, ele marca justamente uma fase da vida. Nós não vamos entender os desígnios de Deus aqui. Por que sua filha é tão jovem, com toda a vida pela frente, é acometida com um câncer, luta 6 anos, falece, e por que você fica? Sendo que, se fosse segundo a natureza, não era isso. A natureza é os filhos enterrar os pais, não o contrário. Então, com certeza, junto com você, junto com a sua dor, existem mães pelo mundo inteiro. Mas é como viver essa dor. E é isso que você está nos trazendo hoje. Como viver essa dor. Só que isso foi 19 de março de 2013. Um pouco antes, 2012, aconteceu uma outra notícia. O meu marido, também fazendo exames, descobriu, também foi diagnosticado com câncer. Ou seja, sua filha fazendo tratamento. Fazendo tratamento. Já, como você disse, então, em 2012 foi o ano que ela ficou mais o ano debilitada. Pior, isso. E aí o seu marido em exames de rotina ou ele já estava sentindo alguma coisa? Ele estava sentindo um pouco de falta de ar e aí foi fazer um exame, uma ressonância, uma tomografia, não lembro. Aí deu um câncer no pulmão. E aí a minha filha, nesse ano de 2012, ela ficava internada, sempre estava internada e ia para casa. E aí teve uma época que estavam os dois internados no mesmo hospital. E eu até pedi para o médico deixar no mesmo andar, para ficar mais fácil, né? Mas aí ele teve que fazer cirurgia também, passou por tratamento. E aí, passando um tempo, a gente descobriu que isso é da família, né? Entendi. Mas outra luta, que eu não poderia, assim, não pude me abater, cair, né? Com a minha filha que faleceu. Por quê? Porque eu tinha um marido que estava com câncer também. Eu não podia deixar cair, né? Tinha que... Você disse que voltando um pouquinho, antes do falecimento da sua filha. 2012. Então, aconteceram momentos, inclusive, que os dois ficaram internados. Isso, no mesmo hospital, os dois. E você e a sua outra filha, Bruna, Bruna, né? Bruna é a mais nova. A mais nova. Então, você e a Bruna, e os familiares e tudo, que estavam tentando, pelo menos, administrar, gerenciar um pouco dessa situação. Dos dois, no mesmo hospital. Mesmo hospital. Com o mesmo diagnóstico, um câncer, né? Mesmo independente de cada um estar num lugar, o câncer, mas os dois com a mesma enfermidade. Isso. Né? E isso foi diagnosticado que era hereditário, foi isso que você disse, veio familiar. Depois de algum tempo depois, ele fez um exame e foi diagnosticado hereditário. Então, quer dizer que na família dele já tinham tido casos? Vários casos. E esses casos, eles tinham uma semelhança entre eles ou não? Era simplesmente o câncer? É um defeito genético que tem na família, por parte do meu marido, e que depois se descobriu que é isso, é um defeito genético que pode ter ou não câncer, mas aí ela teve e ele teve, né? No caso dele, no caso dessa descoberta, desse diagnóstico, é uma questão familiar, uma questão que vem pela corrente sanguínea, vamos dizer assim.
existe um tratamento até para as futuras gerações da sua família. Então, hoje a família faz exames, quem tem, quem não tem esse defeito, para fazer acompanhamento. Porque aí você tem a sua outra filha, você Isso. tem os 3 netos são da sua filha Bruna, né, os filhos dela. Então tem eles, tem os filhos deles e assim Toda a sucessivamente. família já está fazendo exames para saber desse. Tá. Nós vamos parar aqui, até porque nós temos algumas outras coisas para conversar no segundo bloco, até para poder dar a continuidade. Mas eu queria que você se encontrasse nessa situação que a Maria Aparecida está dizendo, que a Cidinha está nos contando, que você olhar para o rosto dela, e ver o semblante, ver a serenidade em relação a tudo aquilo que ela viveu, né? O que te faz pensar, claro, não estou julgando a sua vida, porque a sua dor não é a minha dor, mas olhar os sofrimentos do outro, como ela mesma disse, nos ajuda também a erguer o nosso corpo e dizer, vamos continuar caminhando, vamos estar atentos aos detalhes, aos pequenos detalhes da vida e vamos parar de choramingar pelos cantos. O teu sofrimento é o teu sofrimento, mas olhe um pouco mais dilatado, em volta, e vamos ver como que nós podemos caminhar de uma forma mais serena, mais em Deus. Deixo uma pergunta para você. O teu sofrimento tem te levado para onde? Para o alto ou para o buraco? Pense isso. Daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. Seja muito bem-vindo de volta ao programa Gente de Fé e que eu faço uma experiência de apresentar esse programa já há quase 4 anos e cada pessoa que senta nessa poltrona me provoca a olhar a minha vida, a rever a minha vida. Dentro de tudo aquilo que cada pessoa vai vivendo, eu faço a experiência de ser provocado a observar um pouco melhor a minha vida e ver como que eu estou vivendo. E a pergunta que eu fiz a você no final do primeiro bloco é a pergunta que eu faço, né? Frente aos sofrimentos, porque, claro, o sofrimento faz parte da vida humana. Nós sofremos porque vivemos. E frente aos sofrimentos da vida, os meus sofrimentos eu tenho usado deles para quê? Para que eu possa me aproximar mais de Deus, me aproximar mais das coisas do alto, me aproximar mais do céu e ser melhor mesmo com todos os sofrimentos da minha vida, ou os sofrimentos têm me causado revolta, rebeldia, indiferenças e tantas outras coisas. Posso me tornar azedo, posso me tornar uma pessoa fechada, carrancuda. Então, como eu tenho usado dos meus sofrimentos? Essa é a pergunta que eu faço a você. Frente às dores, aos lutos, aos sofrimentos, às enfermidades, como a Cidinha está trazendo para nós, que no ano de 2006, sua filha recebe o diagnóstico, apenas com 19 anos, de um câncer raríssimo, né? Foram 10 cirurgias, tentando eliminar, porque ele ia para um lado, era um pedaço, era outra. Vários tratamentos. Vários tratamentos durante 6 anos. O último ano foi o ano em que ela... não que ela desistiu de viver, mas foi o ano em que realmente ela não se entregou, mas ela caiu por causa das próprias forças que já não existiam tanto. Isso. Mas os outros 5 anos era de uma vivacidade muito grande, como Isso você disse. mesmo. E justamente neste ano de 2012, quando ela está no momento de maior debilidade, o seu esposo, qual é o nome do seu esposo? Antônio. O Antônio. Toninho. Também recebe o diagnóstico de câncer. Isso. E durante este ano de 2012, muitas vezes eles estavam internados juntos. Isso. No tratamento e tudo mais. Com cirurgia que ele fez. Uhum. E esse diagnóstico, depois de um tempo, vocês viram que era algo familiar,
É. Por isso que o seu marido teve, a sua filha teve. Isso. Né? E esperemos que seja eliminado tudo aquilo que for para as gerações Em nome futuras. de Jesus. Em nome de Jesus. Mas como é que foi? O que aconteceu neste ano de 2012 e a partir deste ano de 2012? Então, meu marido fez cirurgia, né, que na verdade apareceu em 2 lugares. O câncer dele apareceu aqui na barriga e no pulmão. Aí ele fez cirurgia aqui e o do pulmão não dava para fazer cirurgia. Ele fez tratamento, radioterapia, quimioterapia, durante esse ano de 2012. Em 2013, como eu falei, né, que a minha filha faleceu, e ele continuou, né, fazendo o tratamento. E 2014, depois de um ano que a minha filha tinha falecido, ele teve metástase na cabeça, 2014. E assim, eu até me revoltei um pouco com Deus nessa época. Que eu falei, poxa vida, perdi minha filha, agora depois de um ano, meu marido com câncer na cabeça, né? Aí ele fez em 2014, fez uma cirurgia na cabeça, retirou aqui. Graças a Deus não ficou sequela. Sim. Fez a cirurgia, fez tratamento. Mas assim, esses anos foram tratamento e cirurgia. Meu marido, a mesma coisa. Uma luta também, né? Claro. E assim, com a falta da minha filha também, uma luta pior ainda do que a que já estava, né? Mas... Ou seja, você tendo que lidar dentro de você com o luto da sua filha e, ao mesmo tempo, não tendo direito, digamos assim, de viver esse luto, porque você tinha que ser também um apoio para o seu marido. Isso mesmo. Tinha que trabalhar isso dentro de mim. Pedia para Deus força. Sempre pedir, curar meu coração e me dê forças para continuar na luta, né? E tinha minha filha também. Minha filha foi engravidando, né? Teve o primeiro neto. Eu falo que Deus vai nos compensando, né? Sim. Minha filha se foi, aí veio o primeiro neto, em 2014. Um ano depois veio o primeiro neto. Depois passou um ano e pouco, veio o segundo netinho, e o meu marido fazendo o tratamento, né? Então foi dando um acalento, né, no coração da gente, da família, né, que já estava tão sofrida já por tantos anos, né? A família, a sua família é grande, a família é pequena? Pequena. Pequena. Então mas ela serviu de apoio também para você. Serviu também, é uma coisa, né, que na dor, assim, no sofrimento, a gente acaba se aproximando mais, né? E, assim, o meu marido também, como no caso da minha filha, conforme foi fazendo o tratamento, muito forte, foi ficando também debilitado, né? Conforme foi passando o tempo. Até porque, para ele também, a gente entende a sua dor, mas para ele também. Ele tinha acabado de sepultar a filha, tendo também o diagnóstico de uma mesma enfermidade. Então, ele realmente ele baqueou por conta disso aí. A filha dele perdeu a filha e ele também estava com a doença, né? E aí se fosse a gente, ia ficar do mesmo jeito, né? Deixa eu entrar numa particularidade, uma intimidade de vocês. O que é que vocês conversavam, você e o seu marido, sobre isso? Existia um diálogo de esperança, de luta? Como é que vocês se ajudavam um ao outro? Porque os dois sepultaram a filha, né? E nestes momentos, normalmente o homem tem um pouco mais de, não vou dizer de frieza, mas o homem tem um pouco mais de fortaleza nesse momento, porque é próprio do homem proteger a mulher. Né? É próprio do homem ser sustento para a mulher. E ele encontrava, eu creio, naturalmente, ele tinha essa vontade de fazer isso com você, né? Mas ao mesmo tempo ele se via debilitado por causa da enfermidade, tanto que os dois ficaram juntos, internados. Isso. Como era o relacionamento? Como é que vocês se conversavam? Como é que vocês se ajudavam, você e o Antônio? Então, é uma situação bem difícil, porque o meu marido sempre foi muito fechadão, sabe?
às vezes que eu estava chorando, né? Porque às vezes a gente cai mesmo, não tem jeito, né? Ele procurava me pôr de pé, né? Uhum. Mas a maioria das vezes eu falava para ele, né? Que assim, a Cíntia tinha falecido, mas que o tratamento estava aparecendo novos tratamentos, né? Que era para ele não perder a esperança, que sempre há que sempre tem esperança, né? Para ele não se abater. Então um ficava praticamente consolando o outro, sei lá, dando força para o outro, né? Uhum. Mas sempre conversava com ele nesse sentido, de tentar colocar ele mais, ter mais fé, né? Porque ele não... A gente sempre tem mais força, mais fé, né? Do que o homem. Você disse que num determinado momento dessa sua luta você se revoltou contra Deus. Me revoltei. E aí? Eu Qual foi a chorava e resposta ou falava, qual foram as reações? porque, né, que eu perdi minha filha com câncer, depois meu marido, né, e depois apareceu de novo. Mas ao mesmo tempo eu pensava comigo, mas Deus está comigo, né? Por que eu tô revoltada? Aí eu conversava na comunidade, né, também às vezes. Mas logo em seguida eu já caí em si, que Ele está do nosso lado, não é só na alegria, nas dificuldades também. Ele que nos sustenta, que dá força. Que eu fico pensando da onde eu tirei tanta força. Foi do Senhor, né? De Deus, Sim. que veio tanta força assim. Que eu não sabia que eu tinha. Não sabia que eu tinha essa fortaleza dentro de mim. A rebeldia, a revolta frente ao que você vivia naquele momento é extremamente normal, porque é a sua humanidade gritando. Né? É um pedaço seu que foi sepultado com a sua filha, era um pedaço seu que estava lutando também com a mesma enfermidade. Então, é extremamente natural nós nos autodefendermos. Você estava se autodefendendo. E como? Graças a Deus. A sua intimidade com Deus já era grande, por isso das brigas que você tinha com Deus. Eu acho que, eu até digo isso, né, que alguém que briga com Deus, até a própria palavra de Deus vai dizer, né, Jacó lutou com Deus. Claro que ele perdeu. E nós também vamos perder sempre que nós quisermos lutar com Deus. Mas a luta que nós travamos com Deus é prova de uma intimidade. É prova de alguém que está próximo, de alguém que recorre. Mas por que você está fazendo isso? Por que isso? Por que aquilo? Né? Tem um livro muito interessante de Padre Pio e os Anjos, contando um pouquinho das experiências místicas que Padre Pio tinha com os anjos. E nós sabemos que Padre Pio também tinha as lutas com o inimigo de Deus. E sempre depois das lutas, aqueles que estavam junto com o Padre Pio, via Padre Pio brigando com Jesus. Mas de novo o Senhor me deixou fazer isso. Falando com os anjos, né, dele, que disse que ele tinha uma proximidade e até via o anjo. Mas como você deixou ele vir de novo? Aquela coisa toda. Mas prova da intimidade da vida com Deus. Mas aí o seu marido, houve aí o falecimento, o sepultamento da sua filha, e depois o seu marido começa a lutar também. A lutar também. Como é que foi essa luta? Até quando foi essa luta? Lutou por 6 anos. 6 anos. Cirurgia, tratamento, mais o tratamento mesmo de quimioterapia e radioterapia. E aí, assim, no último ano, que foi 2017, ele já estava também bem debilitado, sabe? E 2018, ele veio a falecer, dia 11 de junho. 11 de junho. Ou seja, contando de 2006 a 2018, foram 12 anos. 12 anos dessa luta na sua família, primeiro com a sua filha, depois com a sua filha e o seu marido, depois com o seu marido. Isso. Cidinha, como permanecer em pé com tudo isso?
Como permanecer em pé, né? Se não é Deus, eu falo para todo mundo, se não é Deus na minha vida, como que eu estaria hoje? Se eu não buscasse Deus? Não sei, sinceramente, o que seria da minha vida. Com essa força que eu tenho hoje, foi com todo esse sofrimento, né? Mas se não é Deus na minha vida, Ele fortalecendo, Ele me segurando. E Ele me recompensando também, porque Ele me deu netos. E uma coisa que sempre o padre que me conhece, a minha família, que eu sou a coluna da minha família, a coluna da casa que eu sempre tenho que estar em pé. Então, acho que foi me fortalecendo também, né? Sim. Tenho que cuidar da minha outra filha que está, da minha família. Se eu cair, como é que vai ficar, né? E eu encontrei forças em Deus. Jesus Eucarístico. Jesus cura meu coração, me dá força para me manter de pé. E aí eu tenho essa serenidade hoje, graças a Ele. Nós falamos de pouco mais de um ano do que acontecer, né? Foi 11 de junho de 2018, do ano passado. Neste um ano, você disse que Deus tem te retribuído, tem te honrado, né? Como é para você hoje continuar a sua vida frente a duas perdas muito significativas na tua vida, né? Mas você tem que continuar vivendo, como você está dizendo, trabalhando, cuidando das coisas que você tem, dos seus negócios, disso, daquilo outro, buscando Deus, né? Como é hoje a sua vida? Então, é aquela sensação que está faltando, né? Está faltando mesmo. Mas tem que buscar preencher o que está faltando. O que eu busco? Eu busco Deus, busco ficar com a minha família, com os amigos, para não ficar sozinha, né? Então, eu sempre estou preenchendo o meu tempo, porque realmente a gente sente falta, né? Sente muita falta. Hoje o que se vive e se diz, né, principalmente depois daquilo que você experimentou e viveu, muitas vezes nós poderíamos buscar fuga, né? Fuga em tantas outras coisas, né? Como nós temos relatos de pessoas, infelizmente, que passam por esse tipo de sofrimento, caem numa depressão, mas não uma depressão física, porque existe a depressão física, mas uma depressão traumática, vamos dizer assim, por causa dos traumas, pessoas que adquirem determinadas síndromes e pessoas que vão fugir para outras coisas ilícitas, como vícios, sejam eles quais forem, jogo, bebida e tantas outras coisas, justamente para tentar ocupar o espaço, como você bem disse, vazio, né? Só que nada nem ninguém ocupa esse espaço. Nada. Ninguém vai ocupar o espaço da sua filha, ninguém vai ocupar o espaço do seu marido. Mas, como você bem disse, só Deus nos preenche, só Deus nos dá, digamos assim, a segurança de dizer, vamos seguir, continua a nossa vida. Falamos de uma mãe que enterrou a sua filha. Falamos de uma esposa agora que enterra o seu marido. Quantas viúvas hoje que, vivendo situações parecidas com a sua, ou seja, de enterrar o seu marido, buscam inúmeras outras coisas. Aqui eu levo em consideração, claro, muitos vão me criticar no que eu vou dizer, mas eu não tenho problema nenhum em dizer.
Até porque eu vou partir de uma estatística. O índice de pessoas de terceira idade, por exemplo, com HIV tem aumentado assustadoramente. Por quê? Porque muitas dessas pessoas, viúvos e viúvas, em busca de um preenchimento que não é em Deus, se debandam para esses bailes de terceira idade, para inúmeras outras coisas, e vão fazendo aí tantas e tantas coisas que não fizeram na sua juventude, vão querer fazer depois, com todo respeito, depois de velhos. Né? Isso tem assustado a saúde pública, porque por um bom tempo, por exemplo, o HIV ficou quase que erradicado no Brasil. E hoje tem aumentado muito, né? Justamente por causa disso. Uhum. E hoje você está nos dando uma receita. A receita muito, muito boa. Como ocupar o lugar da filha, você já nos disse. Mas aí também tem a mulher. E agora eu quero falar com a mulher. Com a mulher que foi casada, com a mulher que continua viva, com a mulher que tem os seus afetos, com a mulher que tem toda a sua humanidade viva. Como lidar com tudo isso depois de viúva? São 34 anos de casada. Para mim, graças a Deus, estou bem sossegada, cuidando da família, trabalhando bastante, viajando quando eu posso. Então, para mim, não quero namorado. Para mim está bom assim. Deus e a minha família. Eu já estou preenchida, graças a Deus. Graças a Deus. Eu fico muito feliz em te ouvir e eu tenho certeza que o seu testemunho também traz muita esperança para muita gente, né? Eu quero te agradecer muito a sua vinda. Nós já vamos encerrar o nosso programa. Passa bem rápido, né? Como eu disse para você no começo, são 12 anos, não daria para nós entrarmos em todos os detalhes nesses 12 anos, até porque nós não temos a intenção de fazer um programa sensacionalista, de ficar cutucando as suas feridas, até porque não é nem cristão isso. Mas aquilo que você trouxe, né, do que você aprendeu, e eu tenho certeza que você também deve ter aprendido ainda mais depois que o seu marido se foi. Te agradeço muito. Obrigada, senhor. Por estar aqui, por nos ter trazido esperança. E de uma forma muito, muito pura, muito sincera, o tema da pregação do Padre Fábio. E um livro do Padre Léo. Padre Léo. Traumas cura dos traumas da morte. A cura dos traumas da morte e quando o sofrimento bate à sua porta. Nossa, esses são cura interior. Graças a Deus. Fica aqui a você a provocação deste dia. Como você tem lidado com o sofrimento quando ele bate na sua porta? E como você tem vivido as curas ou os traumas da morte? A Cidinha buscou em Deus, buscou na família, buscou preencher os espaços que foram se esvaziando com coisas sadias e coisas boas. Como você tem feito na sua vida com tudo aquilo que tem acontecido? Perdas, sempre teremos, sofrimentos também. Mas fica aqui o testemunho da Cidinha para nos trazer esperança. Enquanto há vida, há esperança. Este e todos os outros programas você pode acompanhar no Canção Nova Play, o canal da Canção Nova no YouTube. E lembrando, mais uma vez, que o nosso programa agora é todas as terças-feiras, a partir das 21h30, com programas inéditos, e a reprise que acontece todas as quintas ao meio-dia. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro no programa
gente de fé. Cidinha, posso abraçar uma mulher forte? Pode. Obrigado, Padre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.